Então, boa noite a todos, todas, muito bem-vindos. Aqui é o nosso grupo de estudo da educação sistêmica. Estamos lendo o livro No Centro Sentimos Leveza, de Bert Hellinger, que no livro em PDF estamos na página 64 e no livro físico estamos em que página mesmo, Mariane? 83. 83. E agradecemos então ao Hamilton por ter aberto esse grupo, a Sophie Hellinger pela possibilidade da gente estar fazendo esse estudo, a Beth Hellinger pelos livros e os ensinamentos, a cada um de vocês, as famílias de vocês e essa vontade que está dentro de nós, viva, de seguir aprendendo com disciplina aqui toda segunda-feira. Então, agradeço a Mariane também, que resolveu nos ajudar hoje com a leitura. E podemos começar. Boa noite, Ana. Boa noite, Domingos, Mônica, Josiane, Suzana, todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos começar a nossa leitura de hoje, então. Muito obrigada, Maria. As histórias, quando são boas, dizem mais do que devem e mais do que nos dão a entender. Elas nos escapam, da mesma forma como nossos atos escapam de nossas intenções e um acontecimento escapa de sua interpretação. Por isso, ao ouvirem histórias, algumas pessoas fazem como alguém que vai de manhã a uma estação e embarca num trem que o leva a um destino distante. Busca um assento junto à janela e olha para fora. As imagens vão se sucedendo. Altas montanhas, pontes ousadas, rios fluindo para o mar. Em breve, com o aumento da velocidade, ele já não consegue captar individualmente as imagens. Então, se recosta e as escolhe como um todo. Então, se recosta e as acolhe como um todo. Mas à noite, ao desembarcar, ele diz: vi e vivi muitas experiências. A compreensão. Um grupo de correligionários que se tinham por iniciantes reuniu-se e discutiu seus planos para melhorar o futuro. Eles concordaram em agir de modo diferente, pois o oprimia o habitual, o cotidiano, a perpétua rotina. Buscavam o especial, o distante, e esperavam encontrar seu caminho como ninguém até então conseguira. Mentalmente, já se viam na meta e pintavam como ela seria. E resolveram agir. Antes de tudo, disseram: precisamos procurar o grande mestre, pois é assim que se começa. E puseram-se a caminho. O mestre morava em outro país e pertencia a um povo estrangeiro. Dele se contavam muitas maravilhas, mas ninguém parecia conhecê-las exatamente. Ali os companheiros logo saíram da rotina, pois tudo era diferente. Os costumes, a paisagem, a língua, os caminhos, a meta. Por vezes, chegavam a algum lugar onde se dizia que o mestre estava. Mas, quando perguntavam, diziam-lhes que ele acabara de partir e não sabiam para onde. Finalmente, conseguiram encontrá-lo. Ele estava na casa de um camponês, onde ganhava o sustento e um quarto para passar a noite. Inicialmente, os companheiros não queriam acreditar que era ele o mestre longamente desejado, e até mesmo o camponês se espantou por julgarem tão especial aquele homem, que o ajudava no campo. Mas ele confirmou: sim, sou um mestre. Se quiserem aprender comigo, fiquem uma semana aqui e eu lhes ensinarei. Os companheiros se empregaram com o mesmo camponês e dele recebiam comida,
bebida e pousada. No 8º dia, ao cair da noite, o mestre os chamou. Sentou-se com eles debaixo de uma árvore e contou-lhes a seguinte história. Muito tempo atrás, um jovem refletiu sobre o que pretendia fazer de sua vida. Descendia de uma família nobre, fora poupado de privações e sentia-se obrigado a realizar coisas mais elevadas e melhores. Assim, deixou seu pai e sua mãe e reuniu-se aos ascetas durante 3 anos. Depois deixou-os também. Encontrou o próprio Buda, mas reconheceu que isso também não lhe bastava. Queria subir mais alto, até as regiões onde o ar é rarefeito e a respiração difícil, onde ninguém chegara antes dele. Quando chegou lá, parou. Era o fim desse caminho, e ele sentiu que era um caminho errado. Quis então mudar de rumo. Desceu da montanha, chegou a uma cidade, conquistou a mais bela das cortesãs. Associou-se a um rico negociante e em breve também se tornou rico e bem conceituado. Contudo, ainda não havia descido ao fundo do vale, apenas se mantinha na borda superior. Faltava-lhe coragem para um compromisso pleno. Tinha uma amante, mas não uma mulher. Ganhara um filho, mas não era um pai. Aprender a arte do amor e da vida, não porém o amor e a vida em si. Assim, começou a desprezar o que não tinha assumido, até que se fartou daquilo e o abandonou também. Aqui o mestre fez uma pausa. Talvez vocês conheçam essa história, disse ele, e também saibam como ela termina. O homem acabou tornando-se humilde e sábio, e dedicado à vida comum. Mas o que importa, isso se antes tanta coisa foi perdida? Quem confia na vida não despreza o que está próximo e não foge para o distante. Ele começa dominando o comum. Caso contrário, o que ele julga extraordinário, caso realmente exista, não será mais que um chapéu na cabeça de um espantalho. Fez-se silêncio, e o mestre também se calou. Então levantou-se calado e retirou-se. Na manhã seguinte, não o encontraram. Partira durante a noite, sem revelar seu destino. Os companheiros se viram entregues de novo a si mesmos. Alguns não queriam reconhecer que o mestre os havia abandonado e partiram novamente à sua procura. Outros mal conseguiam discernir entre seus desejos e seus medos. Sem escolha, buscavam qualquer caminho. Um deles, porém, refletiu. Retornou à mesma árvore, sentou-se e fixou o olhar na distância, até que sentiu paz em seu íntimo. Aquilo que o oprimia, ele pôs para fora e o colocou diante de si, como alguém que, depois de longa caminhada, larga a mochila antes de descansar, e sentiu-se leve e livre. Então ficaram diante dele seus desejos, seus medos, suas metas, sua necessidade real. E, sem olhar de mais perto e sem buscar algo bem definido, antes, como alguém que se entrega ao desconhecido, esperou que cada coisa se ajeitasse por si mesma no lugar que lhe cabia no todo, conforme seu peso e sua posição. Depois de algum tempo, notou que lá fora havia menos movimento e que alguns se esgueiravam.
como ladrões descobertos procurando afastar-se. Ocorreu-lhe, então, que o que vinha considerando como seus próprios desejos, seus próprios medos e suas próprias metas, realmente jamais lhe pertencera. Era algo que viera de algum outro lugar e apenas se aninhara nele. E seu momento já passara. Tive a impressão de que o que restava diante dele recuperava o movimento e que retornava a ele o que realmente lhe pertencia, cada coisa se colocando no devido lugar. Em seu centro se acumulava uma força. Então reconheceu sua própria meta, aquela que lhe convinha. Esperou mais um pouco até sentir-se seguro. Em seguida, levantou-se e partiu. Ok. Então, mais uma vez, né? Voltando para a maneira como o Bert Hellinger escreve, né? Então, a importância do título, compreensão. Então, se trata de uma história que poderia ser a história de todos nós, que saímos buscando, inconformados, assim, desde a adolescência, com a vida, com tudo, vamos buscar um mestre, e esse mestre, no caso, vai levar essa pessoa a uma reflexão. E a reflexão é quase, me lembrou um pouco daquele livro, o primeiro livro do Paulo Coelho, quando a pessoa encontra o tesouro dentro do próprio jardim. Então, o mestre, qual que é a lição do mestre? Ele fala o seguinte, ó, quem confia na vida não despreza o que está próximo, né? E vai em busca de um distante. Ou seja, o cara já tinha ido até o topo do monte, já tinha se casado, já tinha feito negócios e continuava insatisfeito, né? E aí, os companheiros seguiram nessa busca e ele fez o quê? Ele se volta para dentro de si, que é justamente o que o Bert Hellinger nos ensina, né? Nos colocar diante dos nossos próprios medos, diante dos nossos próprios desejos, diante das nossas próprias necessidades. E a outra coisa que ele também fala aqui né, se colocando na frente, colocando tudo isso na nossa frente, entrar em contato com algo maior. E a outra, a percepção de que muito das coisas que nós sentimos, vivemos, pensamos, não diz respeito a nós. Ele fala aqui, ó, era algo que viera de algum outro lugar, apenas se alinhara nele, né? E aí, o que acontece com uma constelação familiar? A partir desse centramento, dessa concentração, dessa compreensão sobre o que ele teve sobre a vida, sobre si mesmo, aí termina. Alguma coisa entrou em movimento, alguma coisa recuperava o movimento. Ele acumulava força e alguma coisa recuperava movimento. Então, assim, eu acho que essa história é uma história muito boa para explicar o que é o poder desse centramento, esse poder dessa concentração que o Bert Hellinger nos ensina com o trabalho dele. Vocês querem fazer alguma pergunta ou algum comentário? Se não querem, vamos para frente, então. Vamos seguir com a próxima história. A plenitude. Um jovem perguntou a um velho: o que distingue você, que quase já foi, de mim, que ainda serei? O velho respondeu: eu fui mais. De fato, o dia jovem que surge parece ser mais do que o velho, pois este já foi antes dele. Todavia, embora ainda esteja nascendo, só poderá ser o que ele foi.
e tanto mais, quanto mais ele tiver sido. Como o velho, em seu tempo, ele se eleva até o meio-dia, até o meio do dia. Chega ao pino antes do pleno calor, e parece demorar-se no alto. Quanto mais tempo, melhor. Até que declina para o poente, como que arrastado por seu peso crescente, e só se completa quando, como o velho, tiver sido plenamente. Entretanto, o que já foi não passou, porque foi, permanece. Embora tenha sido, ele atua e se acresce através do novo, que vem depois dele. Como a gota redonda de uma nuvem que passou, o que já foi mergulha num oceano que permanece. Somente o que nunca chegou a ser, porque foi apenas sonhado, não vivido, apenas pensado, mas não realizado, apenas idealizado, mas não pago, como preço pelas nossas escolhas. Somente isso passou, disso nada nos resta. O Deus do momento oportuno nos aparece, portanto, como um jovem, com uma franja na frente e uma careca atrás. Pela frente, o apanhamos pela franja. Por trás, tateamos o vazio. O jovem perguntou: que devo fazer para me tornar o que você foi? O velho respondeu: seja. Aqui mais uma referência ao Lao Tse, né? Aqui mais uma referência. Esse velho, esse Deus do momento oportuno nos aparece como um jovem, como uma franja na frente e uma careca atrás. Isso é uma imagem também associada ao Lao Tse, né? Então, esse é um poema clássico, está em várias obras de Bert Helling, né? E que fala da sabedoria, dessa sabedoria que vem com o tempo, desse respeito à ordem, também uma boa história para poder explicar, porque muitas vezes você fala para uma pessoa: ah, o seu pai é grande, você é pequeno, a pessoa não entende. Então, aqui é uma história interessante para poder explicar o que significa essa maioridade, o que significa essa sabedoria respeitável das pessoas mais velhas, né? Que mais? É belíssimo. Eu acho que esse aqui é um dos mais bonitos, inclusive, do meu gosto. Alguém gostaria mais de falar alguma coisa desse poema? Eu gosto especialmente da frase que ele fala assim: é, como a gota redonda de uma nuvem que passou, o que já foi, mergulha num oceano que permanece. Me chama, eita, não levantei a mão, me chama a atenção dessa relação, né, da plenitude com o estado presente, com o ser também. Isso me chama a atenção, né, nesse poema. Sim. E você vê que esse poema ele está relacionado ao outro com vários, né? Mas assim, aqui são duas histórias de um jovem que busca um mestre, que busca um sábio, né? É a mesma coisa. E aqui a resposta final é: seja. O que você precisa para se tornar como você? Só ser, né? E esse Deus, eu não sei, mas se alguém entender de filosofia, me parece que aqui ele faz também uma citação, o Deus do momento oportuno, me parece que tem uma citação, tem alguma referência, não sei se é a Heidegger, porque Bert Hellinger faz algumas referências veladas dentro da obra dele. O Lao Tse aqui está claro, mas me parece que aqui também tem uma referência a Heidegger, mas eu não teria como dizer isso, porque eu não conheço tanto.
Mas quem sabe alguém que está ouvindo esse vídeo depois pode contribuir nesse sentido. O Nietzsche, tem alguma coisa aqui que fala de um filósofo. Professora, boa noite a todos. Eu acho que esse tema, esse poema, ele mostra muito, está claro o pertencimento, né? Tudo que foi, tudo a gota d'água, tudo que você pensa, tudo que você faz, fica, permanece. Então, acho que Bom, amplia a consciência nesse sentido de dar responsabilidade por aquilo que a gente faz e como faz, porque permanece. Eu acho que é tocante nesse sentido para mim. boa, gostei. Boa lembrança. Obrigada. Mais alguém? Então vamos, continuando. Ordens do amor entre pais e filhos e dentro do grupo familiar. De início, direi algo sobre a atuação conjunta da ordem e do amor. Como é um texto denso, deve ser lido devagar. Ordem e amor. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água. A ordem é o jarro. A ordem reúne. O amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E, como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas. É difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião, que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida. Ela atua, mesmo que não a entendamos. Não é inventada, mas descoberta. Nós a depreendemos, como o sentido e a alma, por seus efeitos. As diferentes ordens. É, portanto, pelos efeitos que descobrimos as ordens do amor, bem como as leis segundo as quais perdemos ou ganhamos no amor. Aí se evidencia que relacionamentos da mesma espécie, por exemplo, relações de casal, estão sujeitos à mesma ordem, e relacionamentos de diferentes espécies seguem ordens diferentes. Assim, as ordens do amor são diferentes para a relação do filho com seus pais e para as relações dentro do grupo familiar. São diferentes para a relação conjugal entre o homem e a mulher e para a relação do casal como pais com os filhos. E, finalmente, são diferentes para a nossa relação com a totalidade que nos sustenta, isto é, para o que conhecemos como espiritual ou religioso. Pais e filhos. Pertence às ordens do amor entre pais e filhos, em primeiro lugar, que os pais deem e os filhos tomem. Os pais dão a seus filhos o que antes tomaram de seus pais, e o que, como casal, tomaram um do outro. Os filhos tomam, antes de tudo, seus pais como pais e secundariamente aquilo que os pais lhes dão por acréscimo. Em compensação, aquilo que tomaram dos pais, eles posteriormente transmitem a outros e principalmente, como pais, aos próprios filhos. Alguém só pode dar
porque antes recebeu, e tem o direito de receber, porque mais tarde também dará. Quem vem primeiro deve dar mais, porque também recebeu mais. E quem veio depois necessariamente recebe mais. Entretanto, também ele, quando já tiver recebido bastante, dará aos que vierem depois. Assim, dando e tomando, todos se sujeitam à mesma ordem e seguem a mesma lei. Esta ordem também vale para o dar e tomar entre irmãos. Quem veio antes deve dar aos que vieram depois, e quem vem depois deve tomar dos que vieram antes. Quem dá já recebeu antes, e quem recebe também precisa dar depois. Por essa razão, o primeiro filho dá ao segundo e ao terceiro. O segundo recebe do primeiro e dá ao segundo. E o terceiro recebe do primeiro e do segundo. O filho mais velho dá mais e o mais novo recebe mais. Em compensação, o mais novo frequentemente cuida dos pais quando envelhecem. Esse movimento descendente é visualmente descrito no poema de Conrad Ferdinand Meyer, A Fonte Romana. O jato d'água se ergue e se derrama em cheio sobre a taça de mármore, que enchendo-se transborda para a segunda taça. Esta se enriquece e verte para a terceira taça, e cada uma, ao mesmo tempo, recebe e dá, flui e repousa. Honrar a dádiva. Em segundo lugar, pertence às ordens do amor entre pais e filhos e entre os irmãos, que aquele que recebe honre a dádiva recebida e a pessoa de quem recebeu, e a pessoa de quem a recebeu. Quem recebe dessa maneira ostenta a dádiva recebida, fazendo-a brilhar. E, embora ela continue a fluir dele para os que vêm depois, seu brilho reflui para o doador, da mesma forma como, na imagem da fonte romana, a taça inferior reflete para a superior a água que recebe dela e o céu acima de ambas. Em terceiro lugar, as ordens do amor na família incluem uma hierarquia. Como o dar e o receber, ela se desenvolve de cima para baixo, de acordo com a ordem no tempo. Com isso, os pais têm precedência sobre os filhos, e o primeiro filho sobre o segundo. O fluxo do dar e do receber, que vem de cima para baixo, e o fluxo do tempo, que transcorre do antes para o depois, não podem ser sustados, invertidos ou mudados de direção, de modo a fluírem de baixo para cima ou do depois para o antes. Por essa razão, os filhos sempre se subordinam aos pais, e os sucessores sempre vêm depois dos antecessores. O dar e o tomar, juntamente com o tempo, sempre flui para diante, nunca para trás. A vida. Naquilo que os pais dão e os filhos recebem, não se trata de uma forma qualquer de dar e tomar, mas do dar e tomar a vida. Ao dar a vida aos filhos, os pais não lhes dão algo que lhes pertence, dão-lhes com a vida, a si mesmos, tais como são, sem acréscimo e sem exclusão. Portanto, os pais nada podem acrescentar à vida que dão, e também nada podem excluir dela ou reservar para si. E por essa razão, os filhos,
quando recebem dos pais a vida, também não podem acrescentar-lhe nada, nem deixar de lado ou recusar algo dela, pois os filhos não somente têm os seus pais, eles são os seus pais. Faz parte, portanto, da ordem do amor que a criança tome sua vida tal como os pais a dão, como uma totalidade, e que tome seus pais como eles são, sem qualquer outro desejo, sem recusa e sem medo. Esse ato de tomar é um ato de humildade. Significa meu assentimento à vida e ao destino, tal como me foi predeterminado através de meus pais, aos limites que me foram impostos, às possibilidades que me foram dadas, aos enredamentos no destino dessa família, na culpa dessa família, ou no que haja de pesado e de leve nessa família, seja o que for. Podemos experimentar em nós os efeitos dessa aceitação imaginando que nos ajoelhamos diante de nosso pai e de nossa mãe. Nos inclinamos profundamente até o chão. Estendemos as mãos para a frente, com as palmas para cima. E lhes dizemos: eu lhes presto homenagem. Então nos levantamos, olhamos nos olhos do pai e da mãe, e lhes agradecemos pelo presente da vida, dizendo-lhes, por exemplo, agradecimento ao despertar da vida. Querida mamãe, eu recebo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como seu filho. Você é a mãe certa para mim, e eu o filho certo para você. Você é a grande, eu sou o pequeno. Você dá, eu recebo, querida mamãe. Eu me alegro porque você aceitou meu pai. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Em seguida, disse o mesmo ao pai. Querido papai, eu recebo a vida também de você. Tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve, e pelo preço total que custou a você, e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai, e você pode ter-me como sua filha. Você é o pai certo para mim. Eu sou a filha certa para você. Você é o grande, eu sou a pequena. Você dá, eu recebo, querido papai. Eu me alegro porque você aceitou minha mãe. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Ok. Bom, antes da gente prosseguir, eu quero dizer que enquanto você estava lendo, Mariana, eu fui aqui no nosso amigo Google e coloquei o Deus do momento oportuno, Kairos, é o nome porque nós temos dentro da mitologia grega duas figuras que representam o tempo, uma é Cronos, tá aí a cronologia, e o Kairos, em grego, significa o momento oportuno, certo, ou supremo.
aqui na mitologia grega, é o deus do tempo oportuno. Kairos é referido a partir do século V a.C., quando Ion de Quil lhe dedicou um hino no qual celebra como o filho mais jovem de Zeus. Ou seja, Bert Hellinger está fazendo uma referência à mitologia grega. Duas maneiras de lidar com o tempo medido e esse tempo que é o tempo do momento oportuno, ou seja, da experiência, que é o que ele traz dentro de toda a obra dele, né? Mas, como eu também fui atrás de ver qual era o filósofo, então, Heidegger. Olha para vocês verem aqui, peguei aqui uma primeira referência, depois quem quiser pode prosseguir. Um texto acho que deve ser uma dissertação, não sei se uma tese de doutorado, é uma tese, de Renato Kirchner, A Temporalidade da Presença, a elaboração heideggeriana do conceito de tempo. Então, Bert não falava, não onde ele trazia umas referências, mas é como assim, para bom entendedor, meia palavra, uma pequena referência vasta. Então, daria para a gente poder avançar muito nesse estudo da obra do Bert Hellinger por meio dessas dicas que ele vai colocando aqui. Eu vou lembrando algumas, outras pessoas vão se lembrando de outras, né? Então, tá aí as duas referências importantes sobre o texto que a gente leu da plenitude. As três. Depois, ele vem falar, é quase um resuminho, né? Professora, Sim, pode falar. só para fazer uma parte aí, quando você fala da mitologia, do tempo, Cronos, é Saturno, que também é o grande construtor. Legal. Esse daí é uma das faces do tempo, né? É uma face do tempo que é Saturno, tanto ele é visto como grande construtor, como Cronos. Uhum. Já o Kairos é o tempo eterno, é o tempo não linear. Por isso são as duas faces do tempo, Sim. né? Uma se completa com a outra. Muito bom. Alguém mais quer comentar algo sobre isso? Bom, eu já fiquei curiosa para entender o que Heidegger fala, porque eu sabia que ele tinha alguma coisa aqui, mas não tenho muito a dizer além. Gostaria que alguém também pudesse contribuir. Agora, voltando, né? Só confirmando uma coisa, professora, só porque eu me perdi um pedacinho aqui, que minha internet está cortando um pouco a fala de vocês. Heidegger é o conceito de tempo, para a gente dar uma pesquisada, não é isso? Porque assim, eu sabia que tinha aqui uma referência que ia além do Tao Te Ching, né? Que esse mestre, que ele é novo pela frente e velho por trás, é o próprio Lao Tse. Aí ele faz o Deus do momento oportuno. Aí eu falei, bom, Deus do momento oportuno, quem é ele? Aí vim aqui, coloquei no Google, encontrei Kairos. E aí eu falei, não, mas isso aqui tem uma referência a algo mais dentro da filosofia. Eu falei, Nietzsche, Heidegger, aí eu busquei Heidegger e a gente pode encontrar, aqui eu acabei de encontrar uma dissertação, não, uma tese, vou até baixar aqui, foi a primeira coisa que eu peguei isso, não quer dizer que seja boa ou não, mas pelo menos para ter um ponto de partida, né? Uma Então, eu vou referência. colocar aqui no bate-papo essa tese que fala sobre o tempo de Heidegger. Aqui, ó. Vou colocar ele aqui no bate-papo. Mais alguém? Então, vamos lá. Vamos agora para o resumão, né? Porque vocês sabem que esse livro é um dos primeiros livros de Bert Hellinger. Então, ele explica muito didaticamente aqui as ordens do amor entre pais e filhos. Primeiro, ele traz essa poesia, que também está presente em toda a obra dele, que explica qual é a relação entre a ordem e o amor, né? Ou seja, a ordem é o que dá forma, aquilo que
possibilita que nós bebamos da água do amor, né? Ou seja, o jarro que contém a água, que nós possamos, para que a gente possa se saciar. E ele faz também uma comparação importante: o amor sem a ordem é uma dissonância. E isso é algo muito difícil para as pessoas entenderem quando elas buscam ou uma compreensão do que existe através da ordem social ou a partir das suas ideias ou opiniões que são construídas dentro da cultura, dentro da temporalidade. Então, Bert Hellinger parece rígido, Bert Hellinger parece autoritário, parece, como é que eu poderia dizer, anacrônico, né? Mas o que ele está falando é de uma outra coisa, ele está falando, sempre ele está retomando essa atemporalidade, esse conhecimento, essa sabedoria ancestral. Então, ele explica, olha, isso aqui não é criado. Essa ordem que eu estou trazendo aqui para vocês, ela não é criada, ela é descoberta. E ela é descoberta como? Como ele descobriu? Ele descobriu, através do caminho fenomenológico do conhecimento, pelos efeitos. Quais efeitos? As doenças, as desavenças, os fracassos, os problemas das pessoas que ele atendeu por meio da constelação familiar. Então, essa ordem não é uma ordem criada, é uma ordem descoberta, e é descoberta através desses efeitos. E aí, depois, o resumão é sobre a ordem do amor, as ordens do amor entre pais e filhos. E a gente pode numerar, da mesma maneira que a gente numera pertencimento, ordem ou hierarquia, ou precedência e equilíbrio, nós podemos falar que a primeira ordem do amor entre pais e filhos é que os pais deem e os filhos tomem. Simples assim. Pais dão, filhos tomam. Parece simples, mas quantos de nós não querem dar para os pais? Ah, professora, mas aí a gente não vai dar para os nossos pais quando eles estão precisando? Não, é nossa obrigação dar, mas é esse dar pequeno de um filho que é limitado, esse dar. Não é o mesmo, jamais vai ser o mesmo dar dos pais. Então, os pais dão, filhos tomam, dão o quê? Dão, em primeiro lugar, a vida. E essa vida, ele vai mostrar, ó, essa vida ele não pode nem tirar, nem acrescentar nada, ele simplesmente passa essa vida adiante. Ele vai dar o quê? Ele vai dar o que antes ele tomou dos próprios pais e ele vai dar o que ele conseguiu tomar como casal um do outro. Então, é isso que os pais têm para dar. Eles têm para dar essa vida, que é uma transmissão imutável, digamos assim, e nisso não tem pai melhor ou pior do que o outro, eles todos cumprem com a mesma função. E depois, isso, o que tomou dos próprios pais e o que toma do casal. E aqui algo muito importante, né? E essa imagem da fonte romana também é uma outra poesia que está presente em várias obras, não é do Bert Hellinger, mas que me chama a atenção nessa poesia, tudo bem, a fonte romana, que uma ciente passa para outra, uma ciente passa para outra, que tem essa ideia, só se você toma, você é capaz de transbordar. Mas tem uma coisa muito importante que ele fala aqui, que as taças refletem o céu. Ou seja, tem sempre dentro da obra de Bert Hellinger essa ideia do contato com a plenitude, né? Depois ele mostra também que essa ordem é presente entre irmãos, né? Essa fonte romana, o mais velho dá para o mais novo, que vai dando assim, e o mais novo que recebe mais, muitas vezes é aquele que vai tomar conta dos pais. Então, a primeira ordem é pais dão, filhos tomam. Segunda, honrar a dádiva. Essa é a segunda ordem, ou seja, que aquele que recebe a dádiva, seja a vida, seja o presente, seja o cuidado ou aquilo que faltou, que eu possa honrar aquilo que eu recebi, mesmo que não seja da maneira como eu gostaria que fosse. E aí, ao honrar essa dádiva, eu honro também o doador. Por quê? Com aquilo que não é bom, que não parece que é bom, se eu olho de uma maneira positiva para isso, de uma maneira transformadora, com aquilo que não foi bom, eu reelaboro e construo algo novo.
com aquilo que foi bom, se eu honro, eu multiplico. Então, primeiro, pais dão, filhos tomam, depois honrar a dádiva. E quando eu honro a dádiva, eu também honro ao doador, né? Isso está implícito aqui. E eu posso fazer com que isso brilhe, ou seja, eu posso transmitir isso adiante. Terceira ordem do amor, a hierarquia. Terceira ordem do amor entre pais e filhos, a hierarquia. É de cima para baixo, né? Os pais têm precedência sobre os filhos, o casal tem precedência sobre os filhos, né? O primeiro filho tem precedência em relação ao segundo, e também a ordem do antes e depois, né? Então, esse fluxo é imutável, é sempre de antes para depois. O que mais? Aí o receber a vida, né? Que eu acho que aqui é importante. Dar a vida, eu acho que já ficou claro, né? Que os pais não podem acrescentar nada. Mas, da mesma maneira, o tomar a vida dos pais também, a gente não pode nem acrescentar ou nem rejeitar nada daquilo que a gente recebe. E a quarta ordem, então são 4 ordens, tomar a vida em sua totalidade, né? Que é uma consequência de tudo isso. Isso exige humildade, exige sabedoria, ou seja, exige uma maturidade para poder tomar os pais como eles são, sem recusar o que quer que seja que venha deles, sem ter medo, porque muitas vezes existe também um medo de que, não, meu pai teve um destino tão difícil, meu pai foi alcoólatra, se eu tomo meu pai, então eu também posso me tornar alcoólatra. Então, Beth Hellinger mostra que o caminho é o contrário. O caminho é, ao tomar o pai e a mãe da maneira como são, e a vida como chegou, no lugar, no país, só a partir dessa concordância é que pode haver uma mudança. E depois, anotem aí, depois tem um exercício, e esse exercício é um exercício muito útil, um exercício muito importante, né? Vocês podem usar dentro dos workshops que vocês fizerem, que é um exercício simples, esse de reverenciar os pais e esse belo poema que sintetiza tudo isso que foi falado aqui, que é o agradecimento ao despertar da vida. Também está presente no Amor do Espírito, não sei em outro livro, mas esse daí é o que eu me lembro. Alguém tem algum comentário? Gostaria de falar alguma coisa? Professora Isabela? Fala, Josiane. Vai, Domingos, depois eu falo. Esse agradecimento ao despertar da vida está na cura também que nós lemos, né? No livro Legal. A Cura. Sim, de tão importante que ele é, né? Então, assim, é justamente porque ele sintetiza tudo isso que a gente falou aqui. Eu tenho a agradecer a vida, eu tenho a agradecer aos pais, honrar a dádiva, reconhecer que os pais são certos, agradecer que o pai tomou a mãe, que a mãe tomou o pai, vocês são grandes, eu sou pequeno. Então, assim, ele sintetizou tudo isso numa linda imagem, né, numa poesia que pode ser usada com esse exercício. Então, nos caderninhos de exercícios aí que são possíveis, esse é um deles. Josiane, então. Então, eu li isso várias vezes. Os mais novos tomam de todos os irmãos e depois cuidam dos pais, né? Mas eu moro em outro país, né? E eu assisto, assim, algumas coisas relativas a cuidar do meu pai. Tem me torturado muito, sabe, ultimamente, isso. Mas, então, para seguir isso, a pessoa teria que mudar para o seu país daí? Porque... Não, você pode ligar para o seu pai mais frequentemente, se interessar por aquilo que está acontecendo. Você é mais nova? Então, é isso que eu queria perguntar, porque eu sou mais nova. E eu, como eu me dei conta disso, eu comecei a me sentir ruim, porque a minha irmã um dia disse para mim assim, tu não sabia que teu pai um dia ia envelhecer quando tu decidiu se mandar? Mas a forma que ela me disse aquilo, assim, foi bem, como se diz, que nem atirar um treco em mim, porque quando eu mudei, realmente, eu não estava pensando nisso, né? A gente acha que vive para sempre, né?
Mas então o que eu faço é ligar um monte para ele, conversar um monte com ele. Aliás, eu converso mais com ele do que ultimamente que a vida inteira antes, porque a gente vivia na correria, né? Lá, e não tinha tempo. Mas eu penso assim, isso seria uma substituição ou você tem que estar presente? Não tem que estar presente. Eu acho que o querer, ele pode ser pela distância também, né? Não sei, é difícil a gente medir assim, né? Assim, é difícil porque sempre, 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 pessoal, o que mais conta é uma postura interna. Você está entendendo? Assim, as ações são uma consequência dessa postura, as ações que funcionam. Se você não chega numa postura interna adequada, pode fazer o que quer que seja, não vai mudar nada. Entendeu? Então, assim, eu ligo para o meu pai, eu mando dinheiro, eu pago plano de saúde, eu faço aquilo. Mas é esse sentimento de gratidão, de reverência, de você realmente saber que, caramba, você foi a que mais recebeu. A vida mais fácil é do mais novo. Você já imaginou o mais velho que pega os pais mais novos, com menos dinheiro, mais duros, entende? Tudo isso vem com cada um dos filhos, né? Quando Alfred Adler, que era esse discípulo de Freud, que foi quem falou pela primeira vez o termo, né? Cunhou o termo Family Constellations, né? Assim, o que ele percebeu? Ele percebeu exatamente isso, que o filho mais velho é diferente do segundo, que é mais diferente do terceiro. São pais diferentes, são vivências diferentes. Então, se você consegue chegar nesse reconhecimento, nesse lugar interior, e principalmente na gratidão pelos seus irmãos que estão assumindo isso, e ajudar também a eles, você está entendendo? Uhum. É muito complicado, porque ele dizia que ele queria que os dois diziam que queria que eu cuidasse deles, muito tempo atrás, né? Mas daí um dia minha mãe falou assim para mim, aquela história verdadeira, um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não fala isso que você me quebra. Quer vir para cá, eu arranjo toda a documentação, não sei o quê. Eu trago vocês dois para cá. Não, vamos ficando por aqui, enfim. Aí meu pai sempre diz, não vou deixar 4 por causa de um. Eu não vou ir para lá para um e deixar 4, entendeu? Mas, enfim, é um negócio muito sufocante. Eu não... I don't know. Eu só acho que o seu sintoma, digamos assim, é algo muito sufocante, te mostra algo que você ainda precisa integrar, aprender, compreender nessa situação, porque e outra coisa, o caso da Josiane é um caso também muito comum do que acontece em relação ao efeito da consciência. Ela vive vamos falar sério, a Josiane vive no Canadá. Ela vive no Canadá, todo mundo sabe qual é a diferença de qualidade de vida que tem no Canadá, não está no Brasil, todo mundo sabe disso, não estou querendo desmerecer, mas assim, ela tem uma vida melhor em muitos aspectos do que quem está no Brasil, isso é fato. Então, isso vai gerar o quê? É muito difícil eu ter uma vida boa, eu ter saúde, eu ter felicidade e ver as outras pessoas que eu gosto não ter. Então, esse sentimento de culpa também é natural. Agora, também faz parte de você ter alcançado isso, se você quiser ser bem-sucedida, você já sabe as ordens de comando quais são. É fazer pela sua pátria. Onde você estiver, você vai fazer pelo seu país, você vai fazer igual a Anitta, entendeu? Chega lá no Coachella, lá no festival, com a bandeira do Brasil, quando vai fazer a festa de aniversário, é uma festa de funk. Você está entendendo? É, de uma certa maneira, seguir honrando esse lugar onde você nasceu, essa família onde você nasceu, entendeu? E ter essa compreensão que você não vai conseguir se liberar totalmente dessa consciência pesada. Gostei de ouvir isso, porque é exatamente o que acontece. É uma luta, assim, como se diz. Muito complicado. Então, paga mais passagem para o pessoal te visitar, ajuda mais seus irmãos,
Entendeu? Assim, vai proporcionando esse bem-estar que você tem para as outras pessoas também. Não, isso é o que eu faço, sempre que eu posso. Uhum. Então, tá bom, obrigada, Isabel. De nada. Alguém mais tem um comentário, uma questão pessoal? Ainda acha que seu pai e a sua mãe não é certo? Conseguiu entender o que é tomar os pais? Professora Isabela, se conseguiu entender, é uma cebola que a gente vai descascando, né? Quanto mais a gente entende, mais um pouquinho dá para ir. Exatamente. É aquela coisa que a professora Angélica também falava, tomar os pais é igual escovar o dente, 3 vezes por dia. É aquela hora que você senta e você encosta na cadeira e você aproveita para sentir a presença dos seus pais, encosta nisso, né? Várias maneiras. Uma dica que eu queria dar para a Josiane agora também, eu não sei a idade do pai dela, mas a minha mãe, ela não pode mais viajar, porque ela está muito velhinha e está perdendo a lucidez, não tem, diz que ela está totalmente fora da casinha, né? Então agora a gente teria até uma oportunidade, eu também tenho uma neta dela casando, ela vai casar no Chipre, mas ela mora em Londres. E ela não vai poder ir, porque a viagem é muito longa, a saúde não ajuda. Então, assim, não sei a idade do pai, mas se puder levar ele, ficar um pouquinho contigo enquanto ele pode, fisicamente e mentalmente entender esse processo, eu acho que é muito rico. Não, eu agora estou pretendendo no verão trazer de novo, mas ele veio, ele não fica muito tempo longe de casa. Tipo assim, ele ficou, no 10º dia ele começou. Qual é o mesmo dia da nossa passagem de volta? Qual é o dia mesmo que nós vamos de volta? Aquilo dá uma agonia, porque tu vê que ele está ali, mas ele está querendo... Aí essa semana ele disse assim para mim, pois é, minha filha, estou sabendo que tu quer que eu vou, mas tu sabe, cada vez mais eu estou mais gostando da minha casa, eu não gosto de ir longe dela. Aí ele vai como largando assim umas frasezinhas, eu fico aqui só na reza para dar certo. Quem tem que ir é você, né? Como? Quem tem que ir é você. Tem que ir eu. Pois é, estou esperando o meu primeiro-ministro liberar o passaporte da vacina, mas vai liberar, acho que antes do verão. Ok. É isso, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Quem consegue realizar esse ato fica em paz consigo mesmo, sente-se certo e inteiro. A recusa. Algumas pessoas julgam que, se tomarem os pais dessa maneira, poderá infiltrar-se nelas algo de mal que receiam. Por exemplo, um traço dos pais, uma deficiência ou uma culpa. Então, também se fecham ao lado bom dos pais e não aceitam a vida em sua totalidade. Muitos que se recusam a assumir completamente seus pais procuram compensar essa carência. E então, talvez, busquem a realização pessoal ou a iluminação espiritual. A busca dessas metas não passa, neste caso, de uma busca secreta do pai que não foi aceito ou da mãe que não foi aceita. Pois quem rejeita seus pais, rejeita a si mesmo e sente-se nessa mesma medida, irrealizado, cego e vazio. O que é especial? Existe, porém, outro ponto a considerar. É um mistério. Não posso justificá-lo. Mas quando falo disso, deparo com uma aceitação imediata. Cada indivíduo percebe que possui também algo de único que não pode derivar de seus pais. Também isso temos de aceitar. Pode ser algo leve ou pesado, algo bom ou algo ruim. Isso não podemos discriminar. Seja o que for que alguém faça ou omita, apoie ou combata.
ele foi tomado a serviço, querendo ou não. Vivemos isso como uma tarefa ou como um chamado que não se baseia em nossos méritos, nem em nossa culpa. Por exemplo, quando se trata de algo pesado ou talvez algo cruel. De uma forma ou de outra, fomos simplesmente tomados a serviço. As boas dádivas dos pais. Entretanto, nossos pais não nos dão somente a vida. Eles também nos nutrem, educam, protegem, cuidam de nós, dão-nos um lar. E é justo que aceitemos tudo isso tal como o recebemos deles. Assim, dizemos a eles: eu tomo tudo com amor. Isto naturalmente se inclui com amor. Essa é uma forma de receber que simultaneamente compensa, porque os pais se sentem respeitados e dão com mais prazer. Se recebemos assim de nossos pais, isso geralmente nos basta. Existem exceções que todos conhecemos. Pode não ser sempre o que desejamos, ou na medida em que desejamos, mas, via de regra, é o bastante. Quando o filho se torna adulto, ele diz aos pais: recebi muito, e isso basta. Eu o aceito para a minha vida. Então ele se sente satisfeito e rico, e acrescenta: o resto eu mesmo faço. Também essa é uma bela frase. Ela nos torna autônomos. A seguir, o filho diz ainda aos pais: e agora eu os deixo em paz. Então ele solta deles. Não obstante, ele os conserva como pais e eles também o conservam como filho. Quando, porém, o filho diz aos pais: vocês têm de me dar mais, o coração dos pais se fecha. Já não podem dar ao filho tanto quanto lhe davam, nem com o mesmo prazer, porque ele o exige. O filho, por sua vez, ainda que receba algo, não consegue tomá-lo. Caso contrário, sua cobrança cessaria. Quando um filho se obstina em sua exigência aos pais, não consegue desprender-se deles, pois sua cobrança o prende a eles. Contudo, apesar dessa amarra, o filho não tem os seus pais, nem os pais têm o filho. O que é próprio dos pais? Além do que os pais são e dão, eles também têm coisas que conquistaram por merecimento ou sofreram como perdas. Isso lhes pertence a título pessoal, e os filhos só participam disso indiretamente. Os pais não podem nem devem dar aos filhos o que lhes pertence pessoalmente, e os filhos não podem nem devem aceitá-lo dos pais, pois nisso cada pessoa é o artífice da própria felicidade e da própria desgraça. Quando um filho se arroga o que é um bem ou direito pessoal dos pais, sem realização própria e sem um destino e um sofrimento pessoal, ele reivindica o que não tem e cujo preço não pagou. O dar e tomar, que serve a vida e a família, muda-se em seu contrário quando um mais novo assume algo pesado, em lugar de um mais velho. Por exemplo, quando um filho assume por um dos pais
uma culpa, uma doença, um destino, uma obrigação ou uma injustiça que foi cometida contra ele. Pois o mais velho não recebeu isso de outro antecessor como um presente bom, a ser transmitido aos sucessores, mas pertence ao seu destino pessoal e permanece sob sua responsabilidade. Isso pertence à dignidade dessa pessoa e possui uma força e um bem especial na medida em que ela o assume e os outros o deixam com ela. Esse bem ela pode dar a algum sucessor, não, porém, o preço que pagou por ele. Entretanto, quando um mais novo assume algo de funesto em lugar de um mais velho, mesmo que seja por amor, ele se imiscui na esfera mais pessoal de alguém que hierarquicamente o precede e tira dessa pessoa e de seu destino funesto sua dignidade e força. Nesse caso, do lado bom do destino difícil, já não resta a ambos a própria coisa, mas apenas o preço pago por ela. A presunção. A ordem do dar e receber na família é subvertida quando um mais novo, ao invés de receber do mais velho e de honrá-lo por isso, pretende dar-lhe como se fosse igual ou mesmo superior a ele. Isso acontece, por exemplo, quando os pais querem receber dos filhos e os filhos querem dar aos pais o que estes não receberam dos próprios pais ou dos próprios parceiros. Pois então os pais querem receber como se fossem filhos, e os filhos querem dar como se fossem pais. Com isso, o dar e receber, em vez de fluir de cima para baixo, tem de fluir de baixo para cima, contra a força da gravidade. Porém, essa forma de dar, como um riacho que quisesse subir a montanha, ao invés de descê-la, não alcança sua meta. Há pouco tempo, tive num grupo uma mulher que tinha o pai cego e a mãe surda. O casal se completava bem, mas a filha achava que precisava cuidar deles. Então fiz a constelação da família, como costumo fazer quando quero trazer à luz coisas ocultas. Durante a constelação, a filha comportou-se como se fosse ela a grande e os pais os pequenos. Porém, a mãe lhe disse: isso com seu pai eu posso resolver sozinha. E o pai lhe disse: isso com sua mãe eu posso resolver sozinho. Não precisamos de você para isso. A mulher ficou muito desapontada, pois foi devolvida ao seu tamanho de criança. Na noite seguinte, ela não conseguiu dormir e me pediu ajuda. Eu lhe disse: quem não consegue dormir acha que precisa vigiar. Aí contei-lhe uma pequena história de Borchardt. Em Berlim, no final da guerra, um menino tomava conta de seu irmão morto, para que os ratos não o devorassem. O garoto estava esgotado, pois achava que tinha de vigiar. Então chegou um senhor amável e lhe disse: mas de noite os ratos dormem. E o menino adormeceu. Na noite seguinte, o cliente dormiu melhor. Quando um filho infringe a hierarquia do dar e do tomar, ele se pune com severidade, frequentemente com o fracasso
e o declínio, sem tomar consciência da culpa e da conexão. Pois, como é por amor que ele transgride a ordem ao dar ou tomar o que não lhe compete. Ele não se dá conta da própria presunção e julga que está agindo bem. Porém, a ordem não se deixa suplantar pelo amor, pois o sentido de equilíbrio que atua na alma, anteriormente a qualquer amor, leva a ordem do amor a fazer justiça e compensação, mesmo ao preço da felicidade e da vida. Por essa razão, a luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda a tragédia. E só existe um caminho para escapar disso: compreender a ordem e segui-la com amor. Compreender a ordem é sabedoria. Segui-la com amor é humildade. Ok. Vamos recolher o que Beth nos fala aqui, que, então, depois dele explicar as ordens, ele vai falar um pouco do que eu já havia dito, né, sobre a recusa, né, de algumas pessoas de tomar aquilo que vem dos pais com essa ideia de que algo ruim pode se infiltrar. E ele traz aqui um indicativo muito importante, e isso está presente em muitas buscas fanáticas pela religião, né? Ou seja, ao invés de tomar um pai ou uma mãe, eu busco por um pai melhor, uma mãe melhor, né? Vejam vocês, Bert Hellinger foi padre, a mãe, igreja, não é assim que se refere? Se vocês observarem o livro, se não me engano, As Igrejas e Seus Deus, eu acho que esse livro, um desses 2 livros que ele faz um tratado pesado, digamos assim, forte sobre a teologia, a quem ele dedica? O pai. Então, ele fala aqui a partir de um lugar que ele experimentou. E, aliás, eu acho que, eu me lembro uma vez que havia muita, como é que se diz? Muitas considerações dos alunos, né, quando eu estava ajudando lá na coordenação da Hellinger, sobre a origem das constelações familiares. Justamente porque antes do Bert Hellinger já havia sido cunhado esse termo Family Constellations, porque o Bert Hellinger usou o termo Familienstellung e também Familienaufstellung, e esse termo já fazia parte da literatura, já se faziam esculturas, então os alunos ficavam sempre assim, mas Bert Hellinger mesmo criou, o que foi que ele criou? Então, uma vez eu estava num seminário na Alemanha e de repente, eu entendi por que ele tinha sido o criador, o descobridor da constelação familiar como estava ali. Né? Porque se eu vou com a minha razão de historiadora, de professora, e eu vou construindo a história, eu vejo que ele faz parte, né, de um fluxo. Mas, de repente, numa única constelação, que inclusive foi ele que fez, eu entendi. É igual se tivesse existido um Big Bang, entendeu? Digamos assim, nós nascemos, mas ele fez o caminho de volta. Então, tudo isso que ele fala aqui, ele descobriu porque ele fez. Isso aqui não é um download mediúnico. Apesar de que muitas vezes ele dizia que ele não tinha nada antes de um workshop e ele começava a escrever. Isso também é verdade. Ele também tinha essa relação com, digamos assim, o receber, o canalizar. Mas ele fala porque ele fez esse caminho. Ele fez esse caminho. Então, ao fazer esse caminho, ele foi descobrindo muita coisa. Né? Então, aqui sobre a recusa, é algo que ele fez um longo caminho de retorno para a mãe. A maioria dos livros que nós temos acesso em português, ou em línguas mais próximas que eu consigo ler, sempre é a descrição da reconexão do Bert Hellinger com a mãe.
Só quando ele chega em 85 anos, quando ele já está lá no final da vida dele, é que o pai começa a aparecer dentro do trabalho dele, né? Assim, apareceu nesse livro que eu mencionei, mas ele escreve uma carta para o pai, né? Ele se reconecta mais com o pai. Para vocês terem uma ideia de que quando a pessoa fala, eu já tomei o pai, eu já tomei a mãe, eu já fiz esse exercício, eu não vou mais fazer isso. Ele mostrou até o fim da vida dele que esse caminho não termina. Inclusive, está disponível no YouTube um vídeo dele no Brasil, onde ele fala do problema no joelho, como ele começou a descobrir que aquele problema no joelho tinha a ver com a falta do pai, de uma certa maneira, não se ajoelhar, não se curvar, não, o que quer que seja, reverenciar o pai dele, né? Tá lá. Então, ao mesmo tempo que nós somos os nossos pais, nós também temos algo de especial, algo que é só nosso, algo que pode ser leve, que pode ser pesado, e isso também é um mistério, ele coloca isso, como você tem lá um cromossomo da mãe e outro do pai, e você ao mesmo tempo tem algo de especial. Então é esse mistério, onde nós somos os nossos pais, mas ao mesmo tempo temos algo de especial e algo que é só nosso e que a gente precisa concordar e carregar cada um da sua maneira. Depois ele fala sobre as boas dádivas, né? Porque os pais dão a vida, os pais dão algo que eles não podem acrescentar nem tirar nada, e nem tampouco nós vamos recebê-la, honrá-la. E depois eles dão outras coisas, eles nutrem, educam, protegem, dão lá, o que quer que seja, ou deixam de dar, né? Assim, então, aí é que vem essas outras dádivas, é que, de um modo geral, as pessoas se agarram, pegam para poder julgar os seus pais ou para bem ou para mal, enquanto que existe algo anterior às boas dádivas que precisa ser honrado, que precisa ser lembrado, reverenciado, né? E com relação às dádivas dos pais, quem faz essas dádivas serem boas ou ruins é a maneira como nós as encaramos e lidamos com elas, né? Então, daí a frase fundamental é: eu tomo tudo com amor. E vocês observem no próprio livro que ele frisa, voltando lá assim, as boas dádivas dos pais, ele ainda fala assim: assim dizemos a eles, eu tomo tudo com amor. Isto, naturalmente, se inclui com amor. Então, ele frisa essa importância de que isso seja feito de maneira amorosa. Não adianta fazer racionalmente, ou fazer porque eu sou boazinha, ou porque eu estou estudando constelação familiar. Não, esse processo ele só acontece quando ele acontece internamente de maneira profunda. E ele mostra que essa forma de receber tudo com amor faz com que os pais se abram, que abram seu coração, que eles se sintam respeitados, que eles possam querer dar mais para esse filho. Ou seja, se um filho exige, não, o que você me deu não foi certo, o que você me deu não foi suficiente, o que quer que seja, se mantém numa postura infantil e insaciável, e faz com que os pais se fechem, e faz com que os pais não queiram dar mais, né? Então, faz parte do amadurecimento psicoespiritual de cada um esse processo de tomar a vida e tomar tudo que os pais dão com amor. E, além disso, tem que ter um ponto final. Isso basta. Foi suficiente. Isso basta. Agora eu faço por mim mesmo. Porque se você não é capaz de fazer por você mesmo, você nunca se torna adulto. Então, por isso, muitos filhos ficam dentro da casa dos pais, às vezes com 30, 35, às vezes não conseguem nem sair de casa, porque, na verdade, não quer, de uma certa maneira, enfrentar o que significa sair do próprio ninho. Ou seja, quando eu saio da casa dos meus pais, eu tenho que morar numa condição mais difícil, eu tenho que começar a minha vida do meu jeito. E isso tem um preço, esse é o preço da liberdade. Esse é o preço da maturidade, inclusive, né? E isso é o que faz com que um filho seja autônomo. Então, olha a importância desse tipo de educação para os pais,
para que eles possam se fortalecer, especialmente não os pais, mas as mães, porque para as mães é mais difícil aguentar ver o filho passar dificuldade, digamos assim, mas isso é uma parte essencial da construção da autonomia, da maturidade, né, da adultez. E a outra coisa é aquilo que é próprio dos pais, né? Aí vem assim as ordens do dar e receber, de que maneira ela é invertida, quando os pais querem receber dos filhos e os filhos querem dar para os pais. Isso acontece muito, né? Muitos pais ou pais e mães não conseguem ter uma boa relação com os próprios pais ou tiveram uma infância difícil, uma vida difícil e querem receber isso às vezes dos filhos que são bem-sucedidos. Ou então um filho recebe uma herança, uma empresa falida, um monte de dívida e acha que pode resolver aquilo pelos seus pais. Então, existe uma sabedoria. Aí, aqui nesse, o que é próprio dos pais, nesse trecho, eu acho que está a base da compreensão que Bert Hellinger tem sobre a herança, né? Depois, a presunção, seria também a arrogância. Que presunção, que a arrogância é essa? É justamente essa, de que achar que eu posso dar alguma coisa para os pais como se eu fosse pais deles, né? Como se eu fosse os avós. E da mesma maneira, os pais quererem receber. E aí, o que ele descobriu é que ao infringir essa ordem, o filho se pune de maneira muito decisiva, com severidade. E aí é da onde a gente aprende as ordens do amor pelos seus efeitos, com o fracasso, com o declínio, com a doença, com o sentimento de culpa. Então, observem aquelas pessoas que chegam com esse tipo de sensação, observem também quem chega com a sensação de estar vazio, com a sensação de estar desconectado, com a sensação de que não faz parte da família. Tudo isso revela ainda temas em relação aos pais, né? E a pessoa, quando ela infringe essa ordem dessa maneira presunçosa, como ela infringe essa ordem por amor, ela não vai se dar conta. E muitas vezes sequer consegue entender o que nós estamos falando. Vamos, pelo contrário, dizer que Bert Hellinger não sabe de nada. Entende? Mas o que ele mostra é justamente que a ordem não se deixa suplantar pelo amor. E aí ele termina com essa frase que eu acho, ou vamos dizer assim, vou falar duas frases que são maravilhosas, um parágrafo. A luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda tragédia. E só existe um caminho para escapar disso, compreender a ordem e segui-la com amor. Compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor é humildade. Então, aqui também eu acho que é uma frase que sintetiza muito do pensamento do Bert Hellinger e do trabalho que nós fazemos. E, por fim, eu deixo aqui uma lembrança e também uma história, né, para que vocês possam entender o que está por trás da insônia. Por quem vigia quem não consegue dormir. Então, ele traz essa história, Borché, né, do irmão morto e o garotinho cuidando. Esses dias eu vi um cachorrinho. O cachorrinho, morreu o amiguinho dele, ele ficou lá um tempão do lado do cachorrinho. Então, essa lealdade profunda de quem vigia por outra pessoa. Alguma pergunta? Algum comentário? Professora Isabela, esse limite de tomar dos pais e não ser adulto, agora eu fiquei preocupado, porque como a minha mãe tá velhinha e eu descobri isso meio tarde, eu fico lá vendo se eu tenho mais alguma coisa para tomar e fico, enfim, insistindo nisso, mas eu sempre acho que eu tenho mais que tomar, porque eu devo ter tomado pouco. Mas não que eu cobre alguma coisa, não que eu acho que eu tenho que ganhar mais, mas é a dúvida assim, será que eu tomei tudo? Você se cobra o tempo todo, não precisa se cobrar, pode só desfrutar. É tipo assim, é como se você estivesse fazendo assim, tipo um chicotinho. Não, eu não tomei o suficiente. Não, vai lá e toma, mas assim, desfruta, não precisa ser algo do tipo,
uma penitência, sabe? Tipo, eu não tomei o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não fiz o meu dever, assim. Olha, isso também não ajuda, entendeu? Que é como se você tivesse com um chicotinho o tempo todo, sabe? Se tratando mal. Então, é como se cuidar, né? Se abraçar. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Posso melhorar um pouquinho? Melhor. Entende? Porque quando você falou, por exemplo, eu senti uma tristeza. É eu que senti ou existe aí? Sim, existe porque eu vejo que ela está indo embora. Ah, sim. Isso dá muita tristeza. E, por um certo lado, é uma bênção que ela esteja indo embora devagar, que você pode ir se despedindo, né? Exatamente, não que nem eu, que foi um choque, Domingos. Aproveite a oportunidade. Eu fui de hoje para amanhã, se foi, acabou. Não tenho o que fazer. Certo, obrigado. Domingos, meu pai faleceu em outubro e foi uma coisa foi muito lento, né? Aí você falou que você fica lá. Eu ficava lá também e eu sentia que às vezes eu estava até invadindo um pouco, sabe? Às vezes ele queria ficar, ele não queria que eu ficasse lá também, ele queria ficar mais à vontade, sabe? E parece que o fato, às vezes ficava segurando na mão dele e às vezes ele soltava a mão. Aí eu falava, pensava, opa, eu acho que eu tô demais, né? Tô demais. Posso ir um pouco menos. E sentava lá no sofá e não mais na cadeira, ao lado da cama dele, né? Ou então, à noite, eu no hospital com ele, então, às vezes, fazia de conta que estava dormindo e deixava ele, porque ele não gostava que ficasse assim, muito, muito em cima, né? Então, eu fazia de conta que estava dormindo, porque ele ia se sentir melhor, não ia estar me atrapalhando, e ele não estava precisando de nada, assim. Se eu fosse perguntar, eu sei que ele não ia querer nada. Então, tem que ter cuidado também para não ficar sufocando demais, né? Por uma necessidade nossa, porque ele não tinha necessidade que eu ficasse ali. Isso. E também eu acho que a frase que te chamou a atenção foi suficiente. Porque se você fica lá o tempo todo querendo tomar mais, também tem o outro lado, igual a Márcia mostrou, né? Poxa, mas eu já te dei tudo, você ainda quer mais. Entende? Isso também é um outro dado importante aí para olhar. Mariane. Isabela, na realidade, assim, naquela parte da recusa, ali onde ele fala, né, que a busca dessas metas não passa, me veio assim, que eu tenho uma busca por algo, principalmente na minha área profissional. É na minha área profissional. Eu busco, eu sempre busco. Sempre estou estudando, sempre estou querendo outras áreas. Agora até havia comentado com você um tempo atrás, partir para uma nova área, não desmerecendo o meu trabalho, tenho gratidão por ele, mas a área da psicologia. E daí, quando a gente leu essa parte da recusa, isso veio muito forte para mim, e essa minha busca seria isso? No caso, uma rejeição? Não, eu não sei. A gente nunca pode dar uma resposta assim, né? Mas o que eu te convidaria a ver? Porque o caminho do psicólogo eu conheço. Não só sou psicólogo, como minha mãe é psicóloga. Então, tipo isso. Então, tem um querer salvar ou cuidar da própria mãe, de modo geral, a mãe, ou o pai, porque o arquétipo da ajuda da psicoterapia é da mãe que ajuda um filho.
Então, assim, até que ponto que você quer ajudar a sua mamãe? Até que ponto que você quer cuidar melhor do que a sua mamãe? São todos questionamentos que você pode dar uma olhada. E de que maneira que você pode se reconectar melhor com ela. Porque quando se faz isso, essa busca neurótica, tá? A busca verdadeira é uma busca que surge da pessoa, de conhecimento, de curiosidade, crescimento. Mas tem uma busca neurótica, que é essa que eu deixo de tomar meus pais e vou tentar encontrar em outro lugar. Entende? Então, você precisa dar uma olhada nisso, com carinho, né, com calma. O que é que realmente falta tanto? Porque o que eu pude perceber já dentro da minha história é que quando a gente está bem com a gente mesmo, o que a gente faz não importa tanto. É a maneira como se faz é que conta mais. E tem uma parte, sabe, Mariana, que é tipo assim, eu faço, eu me coloco disponível, o que quer que seja. Sabe? Isso é quase também uma reverência em relação à vida, um baixar a cabeça, porque tem uma coisa que é meio infantil. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo outro, isso e aquilo, nunca estou satisfeito. E tem um outro que passa de mim a sua vontade, entendeu? Algo assim, uma postura como essa. Se eu estou servindo aqui, eu estou bem aqui, eu posso estar aqui, se permitir ser guiado mais do que o seu próprio desejo, né? Você lembra da história do cara do céu e do inferno? Na semana passada, ele queria um apartamento com vista para não sei aonde. Ah, isso aqui é um inferno. Você que quis, o seu desejo. Sim. Beleza? Sim. Então tá ótimo. Acho que hoje já chegamos aí no nosso horário. Agradeço a cada um de vocês aqui, retornando na semana que vem. Então, muito obrigada, Mariane, pela leitura. Até a próxima, pessoal. Boa noite, bom descanso. Muito Beijo no obrigado. coração. Gratidão.